quartas-feiras, às 23h30, ao vivo aqui na Globo News. Já podemos tirar a máscara, porque estamos vacinados com várias doses, estamos a mais de 2 metros de distância. E a entrevistada de hoje é uma moça de 26 anos, estudante de Direito, controla, foi eleita para estar à testa de uma organização das mais antigas organizações brasileiras e que tem 8 milhões de pessoas, de jovens, sob a sua responsabilidade. Vamos ver quem é ela. O nosso compromisso com o Brasil e com a democracia está acima das nossas diferenças. Aonde somos nós, nossa força e nossa voz. Eu vim pra rua defender a educação. Sou estudante. Então temos aí Bruna Brelas, que é amazônica, é lá de Manaus. Ela mora em São Paulo porque ela está estudando Direito aqui, mas vive mais em aeroporto e avião, agitando, tentando agitar os estudantes brasileiros. Bem-vinda, Bruna. Obrigado pela entrevista. Você se queixou recentemente que você estava defendendo uma frente ampla contra o Bolsonaro, em defesa dos estudantes, e sofreu ataques, sobretudo racistas, em função de uma posição política. Como é que foi isso? Como você vê isso, Bruna? Eu acho que o debate racial, o debate da misoginia, eles estão intrínsecos na sociedade. Eles fazem parte da sociedade, portanto, não estariam fora de qualquer tipo de campo político, seja da direita ou da esquerda. E quando me deparei com esse momento de acusação que ultrapassa a linha política, eu fiquei muito perplexa, mas continuei na luta, batalhando, tocando a nossa emergência, que é a construção de uma frente ampla que possibilite proteger a democracia, a educação. Então, eu fico até, sempre pontuo sobre as nossas diferenças e o que acontece hoje no Brasil, mas eu considero que essa rede que me atacou, ela é muito menor do que a rede de solidariedade, que foi gigantesca, de milhares de pessoas, de milhares de mulheres, principalmente, que se solidarizaram com os ataques que sofri. Então, eu me sinto abraçada por essa rede de solidariedade e fico muito feliz de ter mais gente nesse debate da democracia. Agora você está lá na direção de uma entidade tradicional como a UNE. Um ataque racista, dizer que você não é atacar a frente ampla, a frente contra o Bolsonaro, atacar porque você é negra. Isso te surpreendeu na tua vida, Bruna? Isso é uma constante, não é? Como é que é? Eu acho que existe um problema no Brasil, em todo mundo também, que é a falta de reconhecimento de lideranças jovens. Quando existe uma liderança jovem, uma liderança mulher, uma liderança negra na linha de frente, fazendo esse tipo de debate, existe um ataque mais racista, um ataque mais discriminatório a essa pessoa. Nós, mulheres negras, sofremos muito mais do que qualquer outra pessoa que faz um debate mais contundente sobre um assunto, e esse debate sempre ultrapassa. Ele nunca fica na linha da política, ele sempre ultrapassa sobre a nossa imagem, sobre a nossa capacidade de liderar, sobre a nossa capacidade de estar na linha de frente de uma entidade, por exemplo, como a UNE. Mulher, não conta muito, Exatamente. Isso, é negra. Tem esse tipo de comentário? Exatamente, tem, com certeza, de comparação entre mulheres, de tentar dizer, essa presidente da UNE é melhor ou menor do que a antiga ou o antigo presidente da UNE, porque está fazendo um debate incisivo desse jeito. E isso acaba chegando no nosso corpo.
e geralmente o corpo negro ele é muito mais exposto no Brasil, né, de todas as formas, seja institucionalmente, seja nas favelas brasileiras, com o extermínio da juventude negra. Então é um debate muito profundo que a gente enfrenta de forma muito contundente. Amanhã, sábado, daqui a meia hora, é o Dia da Consciência Negra. E você está convocando uma manifestação ali na Avenida Paulista para protestar contra o racismo. Está aumentando a consciência de que o Brasil tem um vasto ataque racista por parte de milhões de pessoas? Está aumentando, está diminuindo? Como é que está acontecendo? Eu acho que a partir da nossa luta, principalmente do movimento negro, a gente conseguiu avançar de forma significativa nas pautas de combate ao racismo, de reconhecimento do povo negro enquanto um povo que foi escravizado no passado e precisa ser reparado historicamente no presente e no futuro, mas ainda tem muita coisa a se avançar. Porque se a gente pontua que existe racismo estrutural, a gente sabe que para desmontar o racismo estrutural no Brasil é muito difícil. Então, as políticas públicas, as políticas estatais, as políticas educacionais precisam ser muito mais assertivas no combate à violência que acontecem aos negros e negras nesse país. Agora, essa manifestação, se não me engano, ela vai juntar coisa pela democracia, contra os ataques do Bolsonaro e contra o racismo. O que está mobilizando mais os estudantes? O que sensibiliza mais os estudantes dentro dessa pauta, vamos dizer, política, comportamental, educacional? Como é que mexe mais com as pessoas? Eu acho que os estudantes têm se mobilizado de forma muito contundente para defender a educação, para defender o seu direito de existir, principalmente os estudantes negros, e para defender a democracia, tudo de forma muito intrínseca, de forma muito entrelaçada. Porque o que o Brasil enfrenta hoje, a partir de um governo que não consegue respeitar a educação, que corta recurso da educação, que infelizmente não constitui políticas públicas para a população negra entrar no ensino superior, para a população negra deixar de ser marginalizada na periferia, isso inflige num pavio, toca num pavio importante, que é uma mobilização considerável dos estudantes. E eu gostaria de te lembrar que em 2019, o primeiro movimento de organização e de denúncia do que seria esse governo, o atual governo Bolsonaro, foi a partir do movimento estudantil com o Tsunami da Educação. Milhares de estudantes das capitais até o Brasil profundo se organizaram para defender o orçamento da universidade, para defender a educação. Isso tem gerado muita mobilização dos estudantes. Agora, tem uma coisa, Bruna, não sei se é impressão, você que está lá dentro, você pode explicar melhor para a gente. Me dá a impressão, pelos ataques do governo federal à educação, à ciência, a falta de campanha contra a Covid, tudo isso cria um bolo. E eu achei que a manifestação dos estudantes foi, vamos dizer assim, menor do que a esperado. Tem a questão da pandemia. Mas tenho razão ou não? Tanto que o homem está aí, não conseguiram manifestação grande o suficiente para tirá-lo. O que aconteceu? Eu acho que o Brasil enfrenta um problema social gravíssimo, que é o desemprego, a insegurança alimentar e a fome, que afetam esses estudantes. Uhum. Então, se nós consideramos hoje que a universidade conseguiu dar um passo de popularização, portanto, ela mudou de cara, não é mais somente o estudante de classe média que está na universidade, é o estudante mais pobre e é o que mais sofre, infelizmente, com todas essas mazelas que eu coloquei aqui. Por óbvio, ele, inclusive, é afetado de se mobilizar, por exemplo, em São Paulo para Paulista, para pegar um metrô. Então, nós consideramos, a UNE considera importante também, de chegar a esse estudante, de encontrar esse estudante que não está conseguindo mais pagar sua mensalidade, que não está conseguindo mais garantir o seu acesso ao ensino superior para ajudar na mobilização
de denúncia desse governo, da falta de políticas públicas que esse governo impõe para a gente, para essa nova realidade que é a universidade brasileira. Então, eu colocaria isso de forma muito contundente. Esse estudante está indignado com Bolsonaro. Ele não está conseguindo ir para as ruas, para Paulista, que não tem a grana do metrô e do ônibus, mas ele se mobiliza por onde? Pelas redes sociais. E isso a gente tem atuado de forma muito significativa também, de utilizar as redes sociais para chegar também nesse estudante. Agora, dentro das universidades, como o Bolsonaro é visto? Olha, Seja isenta. olha, não sou eu que vou dizer. O próprio Tsunami da Educação disse, e o próprio Bolsonaro já declarou que os estudantes são seus inimigos no seu governo. No primeiro ato do governo Bolsonaro, ele disse que centro acadêmico era ninho de rato, que a gente era idiota útil. Então, eu acho que o estudante ele vê com pouco agrado esse governo Bolsonaro. Bom, problema no que não falta na área educacional. Vamos falar de alguns deles. Não está bem sobre a sua égide, mas depois do Dia da Consciência Negra tem o exame do Enem, que está uma baderna. 37 funcionários graduados saíram, há denúncias de todo tipo, o TCU está investigando. O que a Uni deveria fazer para proteger o Enem, proteger o acesso à universidade, enfim? Olha, a nossa atuação está sendo em conjunto com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que contemplam esses estudantes que têm o sonho de entrar no ensino superior. E o que nós temos construído de forma prática é buscar a mobilização estudantil na pressão para denunciar esse governo, buscar o apoio institucional para que a gente consiga criar mais vínculos de fiscalização de como será o Enem, principalmente por conta dos agentes internos. Geralmente o Enem sempre é fiscalizado por conta dos agentes externos que às vezes tentam fraudar a prova, tentam vazar a prova, mas hoje o que mais preocupa a gente é o agente interno, que são as figuras do governo que não conseguiram dar uma viabilidade segura para que o Enem pudesse transcorrer de forma transparente, de forma democrática. Infelizmente, o que a gente vê nas manchetes dos jornais são assuntos seríssimos sobre esse exame, que é a principal porta de entrada do ensino superior desse estudante. Então, quando a gente vê a denúncia dos 37 funcionários que pediram demissão do INEP, quando nós vemos um presidente da República que ignora o Enem enquanto esse instrumento importante de entrada no ensino superior e declara que o golpe militar ele precisa ser mudado de nome para revolução, são vários fatores gravíssimos de ataque à democracia e ataque o direito desse estudante a entrar na universidade. Então, você consegue distinguir o quanto que é incompetência do governo ou o quanto é uma política determinada? Exatamente. Eu tenho essa opinião de que existe um projeto. Se o Bolsonaro faz uma declaração de que o Enem está à cara do governo, de fato está à cara do governo. Um Enem antidemocrático, com interferências do governo federal, com tentativas de burlar questões, com uma tentativa de deslegitimar esse exame. Então, não é uma questão somente de incompetência ou de ignorar o Enem. Existe uma atuação prática do governo Bolsonaro para desmontar o exame, porque é de interesse deles. Tanto que a frase célebre do ministro da Educação, não é para todo mundo, aí da universidade não é para todo mundo. Exatamente. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com a Bruna Brelas falando sobre esse momento difícil para os universitários brasileiros. Aguardem! Voltamos com a Bruna Brelas, presidente da Uni, 26 anos, estudante de Direito, nascida em Manaus, primeira mulher negra e da região norte a presidir a Uni. A gente estava conversando, Bruna, você falou que a universidade ficou mais democrática, tem mais acesso o povo tem mais acesso, em função das cotas, imagino. E você falou do Enem. O Enem, o último Enem, a participação diminuiu.
esse vem agora, está esse tumulto. O que você acha que os estudantes, os que vão prestar o Enem, o que eles devem fazer? Eu acho que eles têm que participar da prova. A gente tem construído todas as medidas possíveis para que a prova seja segura, para que haja uma fiscalização importante. Então, esse estudante precisa ir nesse final de semana, pegar a sua prova, fazer o Enem, mesmo com tantos problemas, a gente precisa acreditar no nosso sonho de entrar na universidade. Então, esses 3 milhões de estudantes que se inscreveram para o exame precisam ir no dia da prova e fazer a sua prova e garantir a sua entrada no ensino superior. Tá certo. Uma questão que também diz respeito à educação, talvez não diretamente aos estudantes, não sei, aí você tem que explicar, que é a questão do corte de verbas de pesquisa, que é uma coisa dramática, bolsas. Isso está chegando embaixo no pessoal que estuda, na graduação, na pós? Onde bate isso? Hoje nós temos na mesa do presidente da República, para sua sanção, o pagamento das bolsas de mais de 60 mil estudantes do programa do PIBID e da residência pedagógica. PIBID o que é? Programa de iniciação à docência, que faz esse estudante aprender a ser professor e professora no Brasil, dentro da universidade. São programas super importantes para a educação brasileira. E isso precisa de uma bolsa que o governo não assina, é isso? Exatamente. Hoje, infelizmente, a educação vive com o pires na mão. E a gente tem dependido de PLNs que são aprovados no Congresso Nacional, são orçamentos que são liberados pelo Congresso Nacional para execução do governo. E hoje a gente conseguiu com muita pressão dos estudantes, aprovar no Congresso Nacional 2 PLNs. Um que garantia o pagamento das bolsas em atraso desses estudantes e as bolsas que vão ser pagas agora no final do ano. E agora a gente está dependendo da sanção do presidente da República urgente para que se pague as contas desses estudantes, para que eles consigam dar continuidade nos seus projetos enquanto docentes. De quantos estudantes nós estamos falando? Esses que estão com bolsa atrasada e os que dependem da bolsa agora no final do ano. Quantas pessoas são? Olha, são 60 mil estudantes. 60 mil? São 60 mil estudantes que estão todos os dias fazendo pressão de rede, se mobilizando para garantir o pagamento das suas bolsas. Uma outra questão, Bruna, eu vou aproveitar, porque a Bruna ela me contou, ela esteve lá na Conferência do Clima, em Glasgow. Ela foi convidada e foi para lá. A questão ambiental é uma preocupação do estudantado brasileiro ou não? É uma grande preocupação. É uma das pautas que também mobilizam bastante os estudantes. A justiça climática, o debate do reflorestamento, da sustentabilidade, tem sido pauta também do movimento estudantil. Dá para unificar tudo isso, que é só problema, né? Que é uma coisa. É porque o estudante tem mania de se preocupar com tudo, né? A Uni, que tem 84 anos, sempre cumpriu esse papel de dialogar com todas as pautas que envolvessem o Brasil, a sua soberania, o desenvolvimento nacional. Então, a pauta ambiental ela é muito importante. Primeiro porque a universidade ela cumpre um papel fundamental no que tange a pesquisa, ao aprofundamento do conhecimento sobre o que não só a floresta, mas como nós podemos nos desenvolver ambientalmente melhor. Né? Então, a gente também cumpre esse papel de debater as mudanças climáticas, a justiça climática. Em Glasgow, a gente esteve aí junto de diversas lideranças jovens, estudantes da Amazônia, como a Tiai, como a Samela Sateremaué, como a Alice Patachó, que são 3 estudantes universitárias indígenas e lideranças que comandaram a participação do Brasil na COP26. A Uni, tradicionalmente, até vamos dizer, começo do século, ela era uma entidade sindical com uma grande presença política, vamos dizer assim. Agora, a pauta de preocupações, porque a sociedade se complicou. Você tem a questão das minorias sexuais, tem a questão do racismo, tem a questão ambiental, tem a questão da pesquisa. Como é que você faz para dar conta de tudo isso, Bruna? A gente tem muitos diretores, a gente tem muito estudante que se organiza a partir da Uni, cada uma em sua frente. Veja, a universidade se popularizou.
Então, é natural que existam diversas outras pautas que engajem esse estudante, que faça esse estudante se organizar num coletivo específico de LGBTs, de negros, de meio ambiente. Faz parte da vida cotidiana dessa nova universidade. Então, eu acho isso muito interessante para a Uni. Quanto mais pluralidade, quanto mais pautas a gente ajudar a construir, a elaborar, mais a Uni se fortalece enquanto entidade representativa desses estudantes. A gente fala de educação, a gente fala de democracia, a gente fala de mulheres, de negros, LGBTs, porque essa é a nova cara da universidade, né? Então, a gente não pode deixar de não só falar, mas também lutar por esses direitos e por essas pessoas. Agora, isso também não divide, vamos dizer, porque na hora H, quando precisa tomar uma ação urgente, por exemplo, parar, fazer com que o governo federal pare de atacar enfim, as pessoas que ganham menos, que parem de fazer barbaridade, não falta união? Eu acho que não, porque o que mais me impressionou depois do tsunami da educação foi o período de pandemia, quando estava em pauta o adiamento do Enem. Aquele momento triste que a gente viveu, da intensidade, o auge. E a gente viu diversos estudantes desesperados, que não acreditavam que poderiam fazer o Enem exatamente porque não se sentiam seguros. Então, nós pautamos o Adia Enem. E quando eu entrei, a gente estava todo mundo isolado, quem podia se isolar. Eu entrei na audiência do Senado Federal e vi mais de 50 mil estudantes. Ali colocando a hashtag AdiaEnem, eu entendi que a nossa mobilização também transpassa as ruas. As ruas são fundamentais, elas demonstram a efervescência da nossa luta política, mas existem outros caminhos importantes nessa mobilização. Então, eu não sinto que a gente se separa, eu acho que a gente se une mais quando a gente vê essa cena de 60 mil estudantes que estão sem pagar sua bolsa, sem sua bolsa paga, e a gente vê uma mobilização de outras figuras que não tem nada a ver com o assunto, ajudando a pressionar pelo pagamento das bolsas. Isso significa muito para a unidade do movimento estudantil. No tempo que eu estava lá, não quero ser pedante, não quero ser paternalista, mas é o seguinte, era fundamental o contato pessoal. Porque é um período, você entrou na faculdade, você vai fazer amigos para o resto da vida, você vai para um caminho político, um caminho profissional. A falta disso devido à pandemia, é isso que eu estou querendo dizer, tem um custo muito grande, né? Tem um custo enorme. Porque a gente sempre teve essa prática de construir a nossa luta política, fazer os nossos movimentos, as nossas festas. Eu estava hoje, ainda agora, na posse híbrida do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, e eu falei, gente, nós precisamos, assim quando possível, nos reunir novamente, voltar a ter as festas do Mackenzie, voltar a ter as festas da PUC, os jogos universitários, que são elementos importantes para a socialização desse estudante, né? Eu acho que isso impacta muito. Existem 2 gerações aí que entraram no ensino superior de forma remota que não viveram a universidade presencial. Que não tem colegas, né? Que não tem colegas, que conhece seu colega pela tela do computador. E esse novo momento, por isso que a gente pressiona tanto pela vacinação, pressiona tanto pela seguridade de um retorno seguro às aulas. Isso impacta na nossa vida enquanto estudante, na nossa atuação acadêmica e, por parte da Uni, a nossa luta é para que as aulas voltem de forma segura e que essa seguridade garanta esse retorno da socialidade, da socialização, na verdade, desse estudante que vai encontrar aí seus amigos de telinha de computador. Agora, a situação brasileira, Bruna, só piora, né? Não ser bem claro. E você me parece uma pessoa que é otimista. Da onde vem isso? Olha, eu desde o início da gestão falo que a nossa revolta, essa revolta da piora do que tem acontecido no Brasil, da tristeza das 60 mil mortes por Covid-19, 60 mil mortes por Covid-19, dos desempregados brasileiros, dos estudantes que estão perdendo a sua vontade de permanecer no ensino superior, não só por vontade, mas pelas questões sociais que são colocadas a ele, nos trazem essa revolta.
Mas se a gente não tiver a esperança necessária para continuar nessa luta, para que esses retrocessos pelo menos sejam barrados, a gente não consegue garantir uma perspectiva de futuro. Eu, enquanto jovem de 26 anos, quero discutir um projeto de país. Eu quero falar do Brasil, do presente e do futuro que minha geração e as próximas gerações irão viver. Eu não quero viver num debate passado obscurantista que ainda acredita em fake news, que ainda é anti-vacina, que é anti-ciência. A gente quer ultrapassar isso. E isso a gente vai precisar de muita esperança, porque o momento, de fato, é de muito obscurantismo. Mas nós não podemos abaixar a guarda. A gente tem que manter a perspectiva na linha de frente. Tá certo, Bruna. Muito obrigado pela entrevista. Vamos ter que encerrar, que já deu tempo. Boa manifestação amanhã contra o racismo. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Voltamos na próxima sexta-feira ao vivo, aqui às 23h30, na sexta-feira sempre. Até lá.